O Predador Badlands, sendo um filme independente no universo dos Predadores, contém uma multitude de detalhes ocultos e referências. Além disso, o filme está repleto de detalhes que expandem de forma tangível a franquia e até insinuam o enredo da continuação. Sobre isso, aliás, o diretor do filme pronunciou-se, confirmando ao mesmo tempo a base narrativa. Nos próximos minutos, analisaremos Badlands em detalhe. E não deixem de assinalar nos comentários qualquer coisa que passe despercebida. Comecemos, talvez, com a cena de abertura, na qual nos mostram uma citação do código Yautja. Anteriormente, apenas o tínhamos visto na animação Assassin of Assassins, que também faz parte da cronologia geral da franquia. Em essência, é uma espécie de bíblia que descreve regras estritas de conduta. Aparece aqui não apenas por estética, mas mostra diretamente quão importante é o código para os Yautja. Deck é descrito como o membro mais pequeno e, consequentemente, o mais fraco do clã, pelo que o seu líder, que também é o pai do protagonista, não o percebe como um filho. Segundo o código, o sangue fraco é motivo de exílio ou morte, apesar do parentesco, porque, como foi dito, um elo fraco quebra toda a corrente. Daí a intenção de Deck de provar o seu valor, de que é digno do clã, e só em segundo lugar, vingar o assassinato do seu irmão. No entanto, tudo isto decorre do código, e não simplesmente porque o seu pai seja objetivamente mau e os argumentistas precisem de um vilão. Na cena da luta com o irmão que atira Deck do precipício, também se pode rastrear a influência dos mandamentos. O irmão nem sequer verifica se Deck sobreviveu porque, segundo o código dos vencedores, mostrar piedade é desonroso. Tal abordagem explica a estrutura social Yautja. Baseia-se nas conquistas individuais de cada membro da raça e a força aqui determina o estatuto. Esta ideia pode ser rastreada até as noções estabelecidas sobre os espartanos, que se livravam das crianças fracas ou doentes para preservar apenas uma descendência forte. Só que os Yautja são ainda mais intransigentes, e neste aspecto, Deck e o seu irmão são uma exceção à regra. O desejo de provar o seu valor também explica por que Deck é tão relutante em juntar-se à tia. Não deseja partilhar a glória com ela porque uma aliança para a vitória não traz honra. Daí o truque de usar a ajuda do sintético como uma ferramenta para a vitória, em vez de como um parceiro de pleno direito. Aliás, a cena de abertura também demonstra a cosmovisão Yautja, porque no seu planeta uma criatura come outra. Quanto maior e mais forte és, mais digno és. Os fracos, no entanto, não são dignos da vida. Um facto interessante também diz respeito ao novo armamento do Predador. Além do facto de que tudo é compacto e se dobra para facilitar o uso, o seu design foi inspirado no Caçador de Demônios de Warcraft. Isto foi confirmado pelo diretor do filme, que passou bastante tempo em Azeroth. O arco é retirado diretamente do jogo, e alguns tipos de armamento, como a lança dobrável, de todas as entregas anteriores, incluindo o crossover com Aliens. Uma multitude de detalhes ocultos são apresentados na sala de troféus, que examinei em detalhe após o lançamento do trailer. Contém referências a várias criaturas da cultura popular. E provavelmente isto não tenha valor narrativo. Por exemplo, na parede pode-se distinguir facilmente um crânio de T-Rex e um crânio humano, que bem poderiam ter se tornado presas dignas, mas o resto não é tão óbvio. Nos fóruns, os espectadores discutem sobre as suas origens. São levantadas teorias de que entre os troféus há um crânio de ceifeiro de Independence Day, um crânio de orc de Warhammer, dentes de Megalodonte, um crânio de cão de caça de O Predador de 2018 e até um pé grande. Obviamente, a equipe de filmagem expressou-se plenamente aqui. No momento em que o pai chega para ver os irmãos, Deck corta a mão para saudar o chefe do clã com todas as honras. Algo semelhante também foi mostrado na arena em Assassin of Assassins, quando a multidão saudou o seu líder. Este gesto é utilizado para demonstrar a força do vínculo e expressar respeito. Os Yautja são, em essência, vikings espaciais, o que não só se pode rastrear no seu estilo de vida, mas também no design da sua roupa. O pai de Deck está claramente inspirado na aparência dos belicosos escandinavos, e o seu nome também lembra muito as suas tradições. Aliás, escrevam nos comentários se lembraram desta palavra impronunciável. Um fato curioso diz respeito à nave na qual se realiza a fuga para o planeta Gunnar. Mostram-nos que Deck claramente não consegue lidar com os controlos e realiza uma aterragem forçada de emergência. Curiosamente, algo semelhante acontece em quase cada segundo filme de O Predador. No entanto, é preciso dizer que os Yautja são, de facto, em certo sentido, maus pilotos, porque as tecnologias que utilizam não foram desenvolvidas por eles.
Portanto, nesta cena, há uma referência mais profunda à origem da raça. Durante muito tempo, foram escravos dos chamados Amenji, que eram tecnologicamente mais avançados. Como resultado de uma rebelião, os Yautja conseguiram derrubá-los e começaram a usar o seu equipamento e armamento como troféus. Daí decorre a tradição de que a armadura deve ser ganha, e nem todos podem pilotar uma nave. É interessante que Badlands, num momento, nos remete diretamente ao primeiro O Predador com Arnold Schwarzenegger. Perto do final do filme, Dec prepara-se para a batalha final usando, essencialmente, meios improvisados. Até em vez do canhão de ombro característico, que se chama Plasma Caster, usa uma cobra local que cospe ácido. A sequência é praticamente idêntica a um dos momentos icônicos da primeira parte. Nela, Dutch encontra-se como o último membro do seu esquadrão, depois de o Yautja sem nome ter acabado com toda a equipa. Portanto, Schwarzenegger vê-se obrigado a improvisar e montar um arsenal com o que tiver à mão. Isto leva a uma montagem memorável de armamento e a cobrir-se de lama e preparação de armadilhas. O efeito é semelhante em ambos os casos, enfatizando como o Yautja pária se adapta para superar o poder superior dos oponentes. Também é interessante que Naru figurava na versão inicial do guião. O diretor queria que ela fosse a parceira de Dec, mas no processo de negociações com o estúdio, mudou de ideias e optou pelos sintéticos da Weyland-Yutani. Ao mesmo tempo, Badlands confirmou que a corporação está muito a par dos Yautja e vê-os como uma ameaça. Além disso, Tia revelou que parte do seu trabalho incluía o estudo extenso dos guerreiros Yautja e da sua cultura. Ela não só conhece as suas tradições, mas também a sua língua, o que também é um truque para que nem todos os extraterrestres falem inglês. Quando Tessa capturou Dec, o plano era devolvê-lo a Weyland-Yutani como mais um espécime para experiências. Isto significa que, em primeiro lugar, a corporação já se encontrou com eles e, em segundo lugar, que está interessada nos predadores tanto quanto nos xenomorfos. Portanto, tudo isto cria a base perfeita para um grande crossover, no qual ambas as espécies colidirão mais uma vez. Naturalmente, a cena final foi inserida por uma razão e já define o tom para uma sequela. No entanto, as coisas não são tão simples com ela. Numa entrevista, Dan Trachtenberg declarou que está encantado com o final e que não careceu de ironia porque assim que o enredo lidou com o pai louco do protagonista, entra em cena uma mãe que não lhe fica atrás em nada. O diretor também explicou que, embora uma sequela ainda não tenha sido aprovada, acredita que o final será a base perfeita para a parte seguinte. Se abordarmos o que haverá na sequela de forma mais exaustiva, então o enredo, em princípio, já nos deu a direção principal. Dec regressou ao seu pai em Yautja Prime, com a cabeça de Tessa como troféu. No entanto, ele não o aceitou, o que resultou numa luta, e Dec saiu vitorioso. Mas foi contra as tradições e o código da tribo e recusou-se a tornar-se o chefe do clã em vez do seu pai. Ao mesmo tempo, como troféu, levou uma parte do seu armamento que concede invisibilidade. Depois disto, apareceu no horizonte uma nave que se aproximava, contendo a mãe de Dec. Provavelmente, após a morte do marido, ela anseia por vingança pela traição do filho. E, logicamente, isto torna-a a oponente perfeita no futuro. Ao mesmo tempo, a continuação da história de Tia poderia elevar as apostas ainda mais. Ela é um sintético da Weyland-Yutani, cuja liderança agia através do supercomputador-mãe. Tia poderia facilmente tornar-se um problema grave para a corporação, não só porque desobedeceu a ordens e saiu de controle. Ela poderia ter informações confidenciais e proprietárias que não quereriam ver reveladas. Dado isto, o final insinua que Dec e Tia enfrentarão duas ameaças na forma de duas mães diferentes na sequela. Se o próximo filme for um crossover em toda a regra, então poderiam aparecer caras conhecidas do Predador animado. O seu final confirma que os Yautja capturaram Naru, Dutch e Mike Harrigan. Todos eles estão em estado de estase e encontram-se em Yautja Prime. Considerando que Dan Trachtenberg planeava regressar aos eventos de A Caçada, usar a Naru sobrevivente num crossover parece uma oportunidade potencial para o fazer. O diretor também disse que tinha 3 projetos nos seus planos. Estes são Predador no Futuro, ou seja, Badlands, a antologia Assassin of Assassins, e também um terceiro, que será completamente diferente. É por isso que tinha tanta pressa em lançar os 2 primeiros projetos para chegar ao terceiro. E francamente falando, sob esta luz, um crossover parece a opção mais lógica para uma sequela. Infelizmente, o futuro de O Predador continua em dúvida por agora. Mais precisamente, ninguém duvida que haverá um.
A única questão é se o próximo filme continuará as linhas de enredo iniciadas ou se tornará numa direção completamente nova. Neste momento, Badlands está a mostrar um dos melhores resultados da franquia em termos de receitas, e as classificações dos espectadores continuam igualmente altas. Portanto, esperamos para ver o que acontece a seguir e observamos os anúncios de perto, incluindo os de Aliens, porque um crossover já está a caminho. É tudo por hoje, amigos. Escrevam que outras coisas interessantes notaram no filme. Vemo-nos em novos vídeos muito em breve.